Ok, sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Nossa live de quinta-feira. Muito feliz por estar encontrando vocês aqui. Vamos começar nosso conteúdo de hoje falando um pouquinho sobre se seu filho está imerso, né, nas telas. Então, se você acredita que seu filho está imerso nas telas e você está preocupado com isso, vamos trabalhar hoje, vamos falar um pouquinho sobre como ajudar eles, como estabelecer limites, como criar formas de ajudá-los a se livrar um pouco desse mundo onde às vezes eles se perdem e não sabem como se salvar, podemos dizer assim, né? Sabemos que cada vez mais o mundo está ficando digitalizado, está ficando mais difícil para nós conseguirmos separar essa linha do mundo real, né, com o mundo digital. Então, gostaria de pedir para vocês compartilharem com mais pessoas, com mais mães, para que elas possam estar aqui conosco, fazer parte dessa grande comunidade que se preocupa com a saúde emocional dos seus filhos, que se preocupa em ajudar seu filho a ser mais calmo, focado e feliz, ajudando ele a vencer a ansiedade, vencer a depressão e vencer quaisquer que sejam os males e dificuldades que estamos encontrando hoje no nosso dia a dia, né? Coisas que talvez nós não vivíamos quando nós éramos crianças. Então, não esquece de compartilhar e chama mais pessoas para estar aqui conosco. Lembrando sempre que amanhã essa live fica disponível, né, também no YouTube e vai estar disponível sempre a gravação aqui para você poder assistir depois. Compartilha com suas amigas, com outras mães, para que elas possam assistir depois também. Bom, o que nós temos para falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, né? Um tema sobre o assunto que nós vamos falar hoje sobre usar ou não telas com nossos filhos, o quanto nós devemos ou não usar as telas com nossos filhos. Pode ser um pouco polêmico, um pouco difícil de nós debatermos, o que nós podemos falar para outras pessoas ou não, até onde nós podemos falar. Esses dias, né, um amigo veio aqui em casa e nós estamos falando sobre um outro tema que é polêmico, né, que é política no caso. E aí eu falei para ele, até onde eu posso falar algumas coisas para nenhum de nós dois nos ofendermos. E falar sobre esse tema de exposição às telas, como nossos filhos interagem com as redes sociais e com o mundo digital, pode ser um pouco polêmico também. Mas nós temos que falar algumas coisas que são verdades e que são importantes. Agora, nós vamos ser verdadeiros, né? No meu caso, eu e minha esposa, nós permitimos, né, nossos filhos usarem, de certa forma, as telas, usarem computador, usar televisão e celular, porque nós sabemos que é parte do mundo onde nós estamos inseridos. Então, se nós não queremos que eles façam parte desse mundo, então nós temos que nós mesmos tirar do nosso convívio e da nossa vida comum, né? Acho que uma coisa bem importante é saber dosar, né? Quando nós éramos crianças, quanto nós usávamos a televisão? Quanto os nossos pais nos colocavam em contato com a televisão? Então, eu acho que a superexposição, né, ou seja, você colocar o seu filho ou sua filha com acesso demasiado, né, nós já sabemos que existem vários estudos científicos que apontam que agressividade, sedentarismo, obesidade, ansiedade e distúrbios do sono estão conectados a isso. E com certeza nós não queremos que nossos filhos passem por coisas, né, passem por males como esses na sua vida. Então, a superexposição vai trazer isso. Mas nós estamos falando aqui sobre a exposição comum, né? O que é o aceitável ou o que é o mínimo possível que nós devemos expor aos nossos filhos. Nós sabemos que determinados conteúdos, determinados tipos de assuntos, né, determinados tipos de programa não são permitidos ou não deveriam ser permitidos para crianças de certas idades, né? Quando nós éramos crianças, nós sabíamos que em determinado momento do dia nós iríamos ter algum tipo de programação que seria própria para nós. Então eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, que a TV Cultura e a Rede Record começaram a ter programas no período da noite, que é o horário nobre, né? Para que as crianças também tivessem conteúdos educativos. Ali pelas 8, 9 horas ainda tinha algum desenho, algum programa educativo. Mas hoje, né, para as nossas crianças, nós sabemos, por exemplo, nós sabíamos que determinado horário não era bom elas acessarem determinado tipo de canal, porque não teria um tipo de conteúdo que seria próprio para a idade deles. Por exemplo, havia uma época onde as novelas, né, tinham lá alguns filmes no começo, colocavam a classificação indicativa, que nos filmes existem, né? Mas hoje, quando em se tratando de streaming, né, quando nossas crianças acessam a nossa conta do Netflix, quando a nossa conta do Disney Plus, se não tem um filtro, mesmo que tenha um filtro, né, minha filha tem um perfil que é separado para ela,
para crianças, mas ela pode entrar no meu quando ela quiser, quando eu não estiver por perto, ela pode assistir coisas que talvez não são próprias para a idade dela. E por isso que nós temos que ter tanta atenção ao que nós permitimos nossos filhos acessarem, aonde eles estão pisando, qual é o conteúdo que eles estão acessando. E sempre nós temos que ter contato, né? Temos que ter direito a ter contato com o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo e sem aos dispositivos que nós proporcionamos a eles. Afinal, somos nós que proporcionamos a essas crianças, né? Bom, cada faixa etária tem um tempo que deve ser exposto às telas. E a OMS ressalta que os pais devem sempre acompanhar e saber o que as crianças estão consumindo. Lembrar que a vida digital não deve substituir a vida real. Nós não devemos usar isso como uma ferramenta para tirar a nossa responsabilidade e dizer assim, bom, passei 1 hora com meu filho hoje sentado vendo filme, vendo TV. E aí, nossa conexão está sendo fortalecida. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu gosto, por exemplo, minha filha está agora com 10 anos e eu estou tentando introduzir a ela as coisas que eu acho legal, as coisas que eu gosto. Conteúdos de super-heróis, filmes da Marvel, filmes da Disney, Star Wars, Harry Potter. E ela está começando a gostar de algumas dessas coisas. Outras ela não gosta, algumas ela gosta mais. Por exemplo, ela gostou muito do filme Crônicas de Nárnia, que é um tipo de filme que tem um conteúdo muito educativo para as crianças, tem um conteúdo inclusive com cunho religioso, que ensina sobre moral e bons costumes, e ela adorou Crônicas de Nárnia. Então, para ela, foi algo interessante. Nós assistimos os 3 filmes juntos e ela pediu que eu possa comprar o livro para ela, para que ela possa ler também. Harry Potter, ela também está assistindo. Então, são coisas que eu gosto de assistir, que tem esse fundo moral e essa jornada do herói, essa construção, né, que é importante para que nosso caráter seja construído, eu gosto de proporcionar para minha filha. Agora, uma coisa interessante também é pensar sobre a privacidade, né? Então, nós temos que respeitar de certa forma, mas nós temos que acompanhar a privacidade deles. E a forma mais justa e correta para se construir isso, eu acredito que é em uma conversa. Então, por exemplo, nossa filha sabe que ela tem direito a usar. Nós tínhamos um tablet que acabou estragando e aqui foi mais fácil a gente comprar um telefone, mas ela tem certos momentos em que ela pode usar, certos momentos que ela não pode usar, e sempre que preciso nós podemos acessar, e ela sabe inclusive as nossas senhas e nós sabemos as senhas dela, porque nós não temos nada para esconder. Eu não tenho nada para esconder dela, nem da minha filha, nem da minha esposa, então elas também não têm que ter nada para esconder de mim. Agora, todos temos privacidade, tem certas coisas que eu falo, olha, isso aqui é minha conversa, isso aqui você não deve ler, isso aqui você não tem direito. Assim como tem certas coisas, algumas conversas com as amiguinhas dela, que eu acho que não tenho necessidade de olhar, a não ser que eu perceba alguma atividade irregular. Lembrando que elas estão numa fase, né, ela principalmente está nessa fase onde ela está começando a se descobrir e nós queremos que ela descubra o mundo, mas de forma segura e consciente. E agora, nós temos que lembrar que o cérebro das crianças nessa faixa, né, aí na segunda infância, na terceira infância, próximo da adolescência, é um cérebro de informação. E muitas vezes as crianças ainda não entendem muito bem o que é realidade e o que é ficção, confundindo muito a sua percepção da realidade. E a percepção da realidade é algo bem interessante, que se constrói a partir dessa faixa etária, e a percepção do que é certo, do que é errado, de onde ela pode ir, até onde ela pode avançar. E, inclusive, a ficção é uma coisa muito importante. Estudos mostram que textos técnicos que as crianças começam a ler, principalmente quando elas estão no final do ensino fundamental 1 e no ensino médio, não são as únicas coisas que fazem o seu cérebro e o seu conhecimento e a sua capacidade cognitiva de se desenvolver. Ficção é algo muito importante. Textos ficcionais, histórias ficcionais, são coisas muito importantes para que a criança ela consiga entender o que é realidade, o que não é, quais são as possibilidades que o mundo lhes proporciona. Então, a interação com o mundo ficcional é muito importante também. Mas aí, nesse momento, elas começam a diferenciar o que é real e o que não é, o que é dela e o que não é. É interessante ver que, muitas vezes, as crianças, quando elas têm essa idade de 5, 6 anos, para elas tudo é delas, né? E tudo que é delas é de todo mundo. Então, por exemplo, assim, essa é a minha casa, que ela também entende a casa do papai e da mamãe. E essa é a minha camisa, mas também é dela também. E a boneca dela, às vezes, é só dela, ou pode ser do papai e da mamãe também.
E como eles estão nesse momento de desenvolvimento do cérebro, nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de informação que entra na cabecinha das nossas crianças. E por isso, né, nós sabemos que nessa faixa etária eles ainda não identificam muito bem, e é muito fácil nós contarmos histórias e fazê-los acreditar no mundo da fantasia. Quando a Luísa fez 4 anos, ela faz aniversário em junho, né, então é inverno, quando ela está fazendo aniversário no Brasil, e quando ela fez 4 anos, nós fizemos a festa da Elsa, né, do Frozen. E aí uma amiga da minha esposa, fez bastante frio naquele final de semana, uma amiga da minha esposa colocou uma peruca que a gente alugou e uma fantasia, chegou lá, e ela ficou olhando, assim, observando e tentando entender quem que era aquela pessoa que parecia uma pessoa conhecida, mas que também era a Elsa, né, que era o foco, né, da festa dela. Então ela ficou por algum tempo ainda naquela suspeição do que era realidade e o que não era. Depois de um tempo acho que ela entendeu quem era aquela pessoa, acho que talvez ela até tirou a fantasia depois e tal. Mas é muito interessante perceber como é essa percepção e esse desenvolvimento que as crianças têm. Agora, os bebês, eles têm uma resposta muito rápida, né? As coisas que estão acontecendo ao redor deles. Nós estamos agora com o nosso filho, 8 meses, aqui em casa, e está sendo muito divertido porque ele é uma criança muito atenta a tudo, ele fica olhando para tudo, ele fica sempre observando muito, e é interessante ver que quando nós começamos a expor as crianças a coisas demasiado artificiais, como imagens super rápidas, coloridas, dos desenhos, né, que nós geralmente colocamos para as crianças nessa faixa etária, né, ou às vezes em algum momento colocamos como Galinha Pintadinha, Baby Shark, Mundo Bita, coisa assim, e outros também. Então, se as crianças são expostas em demasiado nesse tipo de conteúdo, com o tempo elas vão perder interesse das coisas do mundo real. Você vai perceber que os brinquedos deles não são mais interessantes. Nós costumamos deixar o Pedro muito pouco, né, aqui na última live nós fizemos aqui, né, o yoga aqui no nosso tapete da sala, e ele brinca ali com os brinquedinhos dele, mas algumas vezes a TV está ligada, pode ser nós estamos assistindo alguma coisa, ou nós colocamos algum outro desenho que a Luísa está assistindo, ou até uma musiquinha, nós gostamos mais do Mundo Bita do que outros tipos de desenho para criança, mas ele para de brincar, e ele para e fica só olhando aquilo. E eu falo para Fernando, então vamos desligar, para que ele possa viver o mundo real dele agora. Alguns momentos, alguns minutos, alguns momentos ali para que ele brinque e comece a entender, mas se ele fica por muito tempo só parado e só vidrado no desenho, a gente desliga, porque ele ainda é muito pequeno, ele não tem concepção clara do que é a realidade. Como uma criança de menos de 1 ano, ele precisa brincar mais com as coisas e os brinquedos dele do que cuidar do que ficar atento à TV. E é interessante ver que alguns pais, depois para alguns filhos maiores, entre 4, 5, 7, 10 anos, né, principalmente nessa faixa etária, eles ficam preocupados que os seus filhos, às vezes, ficam inquietos e não conseguem se concentrar nas coisas. Então, eles dão um telefone e um tablet para os seus filhos se entreterem. E aí, eles acham que naquele momento a criança está mais entretida, a criança está calma e está concentrada porque ela está atenta a uma tela. Mas, na verdade, quando ela desliga essa tela, o cérebro dela fica funcionando como se fosse um motor sem estar com a marcha engatada. Ali, ó, girando. E o que vai dificultar a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Por quê? Porque a luz, né, não sei se vocês lembram quando a gente ia na casa da nossa avó, tinha aquela lâmpada amarelada, assim, aquela lâmpada bem antigona, que dava aquele sono até quando a gente entrava na casa da vovó. E essa lâmpada amarelada, essa luz amarelada, simula as luzes das fogueiras, que era o que nós costumávamos, né, na sociedade primitiva, estar à volta quando estava na hora de dormir. Então aquela luz amarelada, ela produz a melatonina, que é o hormônio que vai te ajudar a estar pronto para dormir. Agora, a luz do telefone, ela é uma luz que é chamada de luz azul, que ela simula muito mais e lembra o seu cérebro muito mais o que a luz do sol traz para você. Então, em vez de te deixar num estágio pronto para ir dormir, ela te deixa num estado de mais agitação, euforia e pronto para ficar acordado e ir trabalhando por mais tempo. O seu cérebro não vai desligar. Então, se você fala assim, meu filho vai dormir às 10, até 9h50 eu vou deixar ele usando o telefone, não vai conseguir dormir às 10, porque ele foi muito exposto à luz e à televisão da mesma forma. Ele foi muito exposto à luz artificial, e aí o cérebro dele vai estar girando numa frequência muito acima do que é necessário e recomendado nessa faixa etária.
pedindo para vocês que compartilhem aqui embaixo, clica lá, compartilha com 3, com 5 mães que vocês sabem que precisam de ajuda com seus filhos, que sabem que às vezes o seu filho está imerso no mundo das telas e às vezes não sabe como tirar essa criança dali. Se o seu filho já está começando a ficar dependente das telas, realmente é preocupante, é difícil, mas é possível resolver esse problema. A partir de agora nós vamos falar sobre qual é mais ou menos o tempo de tela recomendado para cada faixa etária e como nós podemos resolver, se a dependência já está se tornando muito grande, criar um tipo de mecanismo, um tipo de ferramenta, um tipo de saída possível. Bom, nós sempre falamos sobre as crianças estarem presentes para si mesmas, né? Nós falamos sobre algumas atividades que fazem com que elas estejam presentes para si e entendam o seu espaço e o seu momento na sociedade. Quando a Luísa era pequena, tinha uns 3, 4 anos, a gente lembra que ela era uma criança que entendia seus limites, né, de certas formas, que até nós, algumas coisas nós não precisamos aprender, meio que veio de fábrica, não precisamos ensinar, meio que veio de fábrica, né? E quando ela estava com sono, ela falou assim: mamãe, tô com sono, quero dormir, né? Que já estava mais ou menos perto do horário dela. Mamãe, não quero mais assistir, vou desligar. E isso era muito legal para nós achamos isso muito bonito. Mas eu acho que, além de ela já ter essa noção, o tipo de rotina e ferramentas que nós criamos ao redor dela proporcionaram para ela essa possibilidade de usar essa negação, né, ou tirar de perto dela o que ela não queria naquele determinado momento. Agora, sobre crianças de 0 a 2 anos, então falando qual que é a recomendação de telas, né? Essas são recomendações de Sociedade de Pediatria Brasileira, OMS, e todas elas têm mais ou menos as recomendações semelhantes. E as crianças de 0 a 2 anos, a recomendação é o mais próximo de 0. E nós não sabemos que isso é difícil, nós não vivemos no mundo ideal, nós podemos, né, às vezes, ter a necessidade de usá-las para nos ajudar em determinado momento. Mas algumas práticas de excelência podem ser feitas. Por exemplo, não alimentar a sua criança em frente à TV, né, em frente à tela ou em frente ao desenho favorito dela, porque ela não vai estar presente para a alimentação. Ela nem vai entender o que está entrando na boca dela, não vai conseguir ali apreciar o alimento, o sabor das coisas, entender como é que funciona a mastigação, que é tão importante nesse momento de conhecimento e crescimento dela, e ela vai ficar distraída. Então, não alimente sua criança pequena, qualquer faixa etária, não é importante não alimentar na frente da TV, mas crianças pequenas não alimente na frente da TV. E não use a tela como uma fuga do choro ou fuga da birra. As crianças, elas não conheciam um telefone ou um tablet ou uma TV antes delas saírem da barriga da mãe. Então elas não precisam daquilo. Tudo que elas não conheciam não precisa ser colocado na vida delas obrigatoriamente. Não use isso como uma fuga, não use para que você pense assim: bom, eu só consigo lavar uma louça, varrer o chão ou fazer certas coisas se meu filho ou minha filha estiver na frente da TV. Se você cria esse ambiente, é claro que a sua criança vai ficar dependente disso. Então, busque criar, como nós falamos, quando necessário. Nós já utilizamos em algum momento onde nós precisávamos terminar uma coisinha e o Pedro já estava naquele momento onde ele precisava dormir ou precisava tomar uma mamadeira, era na hora de preparar só para distrair ele por uns 5 minutos, 10 minutos, para que ele não entrasse naquele momento de choro e desespero. Mas isso não é uma fuga, não é uma muleta para as nossas vidas. Lembre disso. E esses tempos atrás, nós não gostamos tanto da música do Baby Shark, a gente acha um pouco chato aqui em casa. Mas tem pessoas que gostam muito, né? E as crianças adoram. E a primeira vez que nós colocamos para o Pedro foi impressionante. Ele ficou vidrado, ele ficou hipnotizado, ficou ali a música inteira parado, olhando para a tela, sem quase nem piscar. E aí eu e minha esposa falamos: eu acho que é bom não usar então, porque nós não queremos que ele fique tão entretido e tão dependente de alguma coisa assim, que ele fique tão vidrado. Lembrando que compartilha aqui, mesmo que suas mães, suas amigas, mães não estejam assistindo agora, elas podem assistir no replay que vai ficar aqui ou que vai estar no YouTube amanhã. Então compartilha, porque esse conteúdo é muito importante chegar para muitas mães. De 2 a 5 anos. Bom, de 2 a 5 anos o ideal é mais ou menos de 1 hora de acesso às telas. E nessa época as crianças começam a entender mais como usar os eletrônicos, como usar os aplicativos, entrar e sair dos aplicativos, ligar e desligar o telefone, ligar e desligar a televisão, usar alguns tipos de eletrônicos.
Mas temos que lembrar que nem sempre todo o conteúdo que se apresenta tanto nas propagandas dos aplicativos quanto dos aplicativos de vídeo, como YouTube ou outros, as propagandas que aparecem ali, ou alguns vídeos que aparecem ali, não são para a faixa etária da sua criança. Por mais que você coloque, às vezes, no YouTube Kids, que seja um pouco mais seguro, coisas assim. Existem aplicativos, hoje não sei se tanto, mas alguns anos atrás, jogos para crianças em aplicativos celulares apresentavam apresentavam propagandas que eram destinadas a adultos, que iriam talvez despertar um interesse ou direcionar as crianças para coisas que não eram condizentes com a faixa etária delas, e com certeza nós não temos interesse que nossas crianças aprendam ou tenham contato com esse tipo de coisa nessa faixa etária. Agora, dos 6 aos 10 anos, as crianças devem ter acesso mais ou menos umas 2 horas por dia. E nessa faixa etária, eles começam a explorar as ferramentas tecnológicas também para fins educativos. Mas nós não devemos nos deixar enganar e fingir que nós estamos acreditando que eles estão só usando para fins educativos, e para que nós possamos aceitar a desculpa e deixar que eles fiquem mais tempo nas redes sociais ou em um joguinho, alguma coisa assim. Jogos são importantes para o desenvolvimento, inclusive motor, para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, alguns tipos de jogos, eles são bem importantes e bem educativos e ajudam as crianças a entenderem resolução de problemas. Mas não deixa eles ficarem tempo demais. Nessa faixa etária, eles começam a entender mais sobre isso, entender quais são os escapes que eles podem fazer, né? Então eles vão tentar dar uma enrolada na gente nesse momento. Agora, eu pergunto para vocês, mães e pais que estão nos assistindo, quem nunca disse para o pai ou para a mãe que ficou a tarde inteira fazendo um trabalho de escola nessa fase, quando não tinha feito nem a capa, ou só a capa no computador? É claro, a gente gasta muito tempo, a gente perde muito tempo, mas nós temos que estar atentos ao que está acontecendo na nossa casa. Assim como eu falo que as crianças têm que estar presentes, nós temos que estar presentes para o que está acontecendo também. Mais uma vez, compartilha aqui, nós estamos chegando no final já sobre a última faixa etária, e depois sobre alguns conselhos específicos para ajudar o seu filho, a sua filha a se proteger nas redes sociais e você a protegê-lo, né, da influência que as redes sociais podem ter sobre o cérebro deles. Então, compartilha com mais algumas mães para que elas possam ser beneficiadas do nosso conteúdo também. E dos 11 aos 12 anos, o ideal é ficar por volta de 3 horas por dia, não muito mais do que isso. Eles estão chegando na adolescência, conversar com os amigos é interessante, fazer parte dos grupinhos, participar das comunidades virtuais, começa a ser mais comum, mas lembre-se de juntos, você e seu filho e sua filha, construir uma linha de segurança, procedimentos que possam proteger eles e vocês, possam proteger todos da família. É muito comum os meninos que jogam bastante no telefone, nessa faixa etária, acabarem, por engano, colocando o número do cartão e gastando o dinheiro da família de forma desnecessária, ou compartilhando a senha com um amigo que na verdade não era um amigo, mas era um hacker, tentou roubar a conta dele, tentou roubar o dinheiro dele no jogo. É interessante que muitos meninos e muitas meninas são enganados por pessoas que se dizem crianças, mas que não são crianças. Nós sabemos muitas histórias. Eu lembro de uma história que eu li numa revista quando eu era criança, de uma menina que ela estava conversando com alguém pelas redes sociais, pela internet, lá, por um bate-papo, e essa pessoa falou que ela tinha a idade dela, perguntou o endereço dela, e depois chegou um homem e bateu na casa dela, e ele era um policial. Ele falou para os pais dela: olha, eu sou um policial que trabalha com crimes cibernéticos. Ainda bem que a sua filha falou isso para um policial, e não era, por exemplo, para uma pessoa que era mal intencionada. Isso era uma história ficcional, mas isso me ajudou a pensar muito, né, sobre as informações que nós disponibilizamos nas redes sociais. Então, como eu falei sobre essa faixa etária, seus filhos devem ter privacidade? Devem, mas ainda assim você tem direito e o dever de saber tudo o que está acontecendo. Acho que o relacionamento, eu sempre falo isso, que do 0 aos 12 anos nós temos 12 verões para desfrutar na vida dos nossos filhos. E se nós não tivermos uma conexão clara, uma conexão bem feita, bem construída, de uma forma sólida, os verões da adolescência talvez sejam perdidos. E é principalmente nessa faixa etária dos 11 e dos 12 anos onde nós acabamos perdendo a conexão. Então crie conexões, crie hábitos, crie rotinas, crie linhas de segurança para proteger todo mundo. Hoje em dia nós sabemos que cada vez está mais inseguro a vida das crianças na internet e as nossas vidas. Então toma cuidado com isso, ajuda seus filhos a tomarem cuidado.
E para terminar, vou falar algumas dicas interessantes de como nós podemos lidar e ajudar nossas crianças a se protegerem e se defenderem nas redes sociais e na internet como um todo. Para crianças de 0 a 2 anos, então, como nós já falamos, o tempo ideal é o próximo de 0, o uso das telas, mas se você, como nós falamos, ninguém é perfeito, vamos colocar sempre o mais próximo da possibilidade do seguro. Mas o que você pode proporcionar para suas crianças se você não vai proporcionar as telas? Proporcione brinquedos educativos que incentivem a explorar texturas, cores, sons, para que ela comece a desenvolver sua coordenação motora, para que ela comece a desenvolver a percepção sensorial e auditiva. Experimente colocar músicas instrumentais, sons da natureza, músicas ambientes, tudo isso está no YouTube. Se você colocar lá música ambiente, música instrumental para crianças, tem músicas clássicas para crianças, né? Eu gosto muito de rock. E desde que, quando os dois nasceram, eu tenho uma série que se chama Rock by Babies, que é rock para bebês, então tocados com instrumentos de bebês. Eu falei, a primeira música que os meus filhos vão escutar vai ser rock. E era o que eu gostava, e é um tipo de som agradável. Mas existe música clássica para criança. Se você não gosta de música clássica, tem outros sons, som para estudar. Músicas clássicas, sons ambientes, como nós falamos, ajudam as crianças a ficarem mais calmas e começar a reconhecer os sons mais elaborados que virão no futuro para fazer parte da vida delas. Tá? Crianças de 2 a 5 anos, né? Então, de 2 a 5 anos, a exploração do mundo cresce e ao invés de proporcionar apenas um mundo virtual para as crianças, como nós falamos, é nessa fase que elas começam a entender o que é realidade e o que não é. Proporcione para elas experiências com a natureza, permita que elas comecem a explorar mais atividades sensoriais, brinquedos que elas usem as mãos, com massinha, com outras atividades onde elas precisam encaixar, enrolar coisas, aquele brinquedo, aquela atividade que todo mundo teve no prédio, passar o fio nos buracos e coisas assim, que elas comecem a fazer atividades de resolver problemas e pequenas tarefas que elas precisem usar o raciocínio lógico para se desenvolver. Crianças de 6 a 10 anos, agora aproveite os conteúdos escolares para ajudá-las a usar o seu tempo com sabedoria. Inclusive, o uso das telas com sabedoria. Um dos meus programas favoritos quando eu era criança, mais ou menos nessa faixa etária, dos meus 6 aos 12 anos, era o Mundo de Bigman. Não sei se vocês lembram. Ele era um programa de um cientista, né, meio exótico, assim, que tinha um jaleco verde, o cabelo para cima, e tinha um rato de laboratório, que era o rato de estimação dele, que era um cara com um cavanhaque. E era muito legal. As coisas mais interessantes sobre ciências e sobre história que eu aprendi foram nesse programa. Então, nas redes, nos streamings, né, no Netflix, no Disney Plus, tem muitas coisas sobre ciências, tem muitas coisas sobre outros temas que muitas crianças têm fascínio, como carro, dinossauro, música, história, esportes, o espaço, muitos outros temas. Tente descobrir o que suas crianças gostam e dê o máximo do que eles gostam para que eles possam se entreter. E aí, também comecem a incluí-los nas atividades de casa, né, que são importantes na arrumação da casa, para que eles entendam que aquele espaço é deles também, que sejam mais presentes para a vida ali. E no período dos 11 aos 12 anos, mantenha a exploração do mundo educacional, como os mais novos, mas também ajude-as a entender a importância de estar presente no mundo real. Comece a incluí-las nas tarefas familiares, nas decisões familiares. E ajude-as a entender que as relações pessoais são as coisas mais importantes daqui para frente. Que elas tenham respeito pelas pessoas, que elas tenham respeito por elas mesmas e consigam entender quais são os limites que nós devemos estabelecer para que nós tenhamos relações seguras com as pessoas. Nessa semana, né, nós estamos colocando algumas práticas de yoga para ajudar as suas crianças, né, a terem mais foco, mais habilidade de entender o seu espaço no mundo. E o yoga, ele é uma das atividades que mais faz com que as crianças entendam o seu espaço no mundo. Então, nós temos ali no nosso YouTube algumas atividades, inclusive a prática que nós fizemos na terça-feira também está no YouTube. E outras atividades, amanhã nós vamos colocar mais um vídeo no YouTube de yoga. E essas são práticas que vão fazer o seu filho entender o espaço, o espaço dele dentro do espaço onde ele está inserido. Até onde ele tem domínio, força e controle do seu próprio corpo. Quando ele está fazendo uma dessas atividades, a sua cabeça, a sua mente começa a se conectar com o corpo de uma forma onde ele entende que ele é um ser atuante dentro daquele universo onde ele se encontra e que o seu papel é muito mais atuante do que apenas uma atividade passiva, do que alguém que é apenas um observador daquele ambiente. Então,
Gostaria de convidá-los a fazer mais uma prática que nós vamos amanhã colocar no nosso YouTube, e sempre renova com suas crianças. E daqui a alguns dias nós estamos preparando, né, um evento especial para que os seus filhos tenham a oportunidade de ter sempre essas práticas disponíveis para vocês na sua casa e que possam beneficiar tanto a mente e o corpo dos seus filhos e da sua família. Obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez e nos vemos em breve. Até mais.